Irmãos, a paz. Amém. Eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias no texto de Malaquias, capítulo 2, a partir do verso 10. Para quem está aqui hoje e não acompanhou a série, nós estamos tentando gravar, né? Ela estará disponível aí lá no YouTube da igreja, que você possa estar também depois acompanhando, revendo. Nós estamos fazendo a exposição de todo o livro, todo o capítulo, versículo por versículo, entendendo toda a história que nos conta o texto do profeta Malaquias. E eu queria, nesse momento, antes de nós lermos o texto, levar você a uma pequena reflexão do que nós estamos vivendo hoje em nossa sociedade. Quando nós falamos o termo família hoje, se nós estivéssemos olhando para a cultura, especialmente a cultura brasileira, nós estaríamos percebendo que a palavra família, ao longo de um tempo, por causa de algumas ideologias, por causa dessa sociedade do isolamento, dessa sociedade que, por exemplo, o filósofo e o sociólogo Bauman, ele diz que nós somos agora uma sociedade líquida. O que é que ele quer dizer com isso? Que é uma sociedade que a gente tenta pegar com as mãos, mas ela sai. Nós não conseguimos segurar as pessoas. Ele chama a atenção para o ato do descartável. Assim como a gente pega um copo descartável e amassa e joga fora no lixo, as relações têm sido descartáveis. E isso tem sido tão introduzido dentro da família que as pessoas não estão mais sonhando com os casamentos. Estão entrando dentro de uma concepção familiar, já com a ideia de dizer assim, se não der certo, a gente separa. Esse conceito que foi construído ao longo de anos, de décadas, tem chegado também dentro, pasmem, da igreja. Quantos que ao longo desses últimos 20 anos eu tenho aconselhado, pasmem, aqueles que se converteram e já chegaram com a sua vida de uma forma diferenciada, mas jovens que estão crescendo dentro da igreja e pela ausência das Sagradas Escrituras e de uma família que tem uma postura com princípios bíblicos, eles olham para os reflexos dos seus pais e dizem, eu não quero isso para mim. Então eu vou até tentar, mas o meu tentar é uma relação sem um compromisso, é uma relação descartável, é uma relação que não é sólida, é líquida. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vivendo nos nossos dias. Mas olhando para o Japão, uma cultura mais tradicional, eu tenho percebido que essas mesmas influências têm chegado dentro da cultura japonesa. Apesar do tradicionalismo, apesar de toda essa concepção mais ortodoxa, também percebemos hoje, dentro de um aspecto mais geral da sociedade japonesa, esses mesmos indícios, essas mesmas ciladas acontecendo dentro da cultura tão tradicional japonesa, onde as pessoas não querem ter mais filhos, como reflexo de casamentos. Mas é interessante perceber que quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para Deus tratando com seu povo. E desde o capítulo 1, desde o versículo 1, mesmo sendo um povo que está caminhando fora do propósito de Deus, ainda que com os seus ritos religiosos em dia, Deus não está aceitando o seu culto, Deus não está aceitando suas vidas,
Deus olha para esse povo e diz assim: eu vos amo. Aí Deus fala com o povo, condena as ações e as práticas da liderança e dos sacerdotes, onde estes deveriam ensinar o povo e se aproximar de Deus. Esse povo que deveria aprender e fazer o correto, não está fazendo. Deus então olha para esse povo e os condena. Condena as suas ofertas, condena os seus sacrifícios, condena a sua vida e condena o seu culto. Ele adentra agora, não olhando agora mais simplesmente para os sacerdotes e para os líderes, mas ele vai olhar agora para o povo, novamente. A palavra de peso de Malaquias, a palavra de sentença de Deus é novamente olhada agora para o povo, e Deus inicia uma fala tratando da vida reta diante de Deus. E onde é que começa isso? Começa dentro de casa. Isso tira de nós a concepção que foi imputado para nós dentro de uma concepção católica. E eu quero, com todo carinho e com todo cuidado, a Igreja Católica, ela se torna templária. E nós, talvez a maioria aqui, que ingressamos e iniciamos a nossa vida cristã dentro do cristianismo católico romano, nós tínhamos a tendência de olhar para o templo e dizer ali é o lugar santo. Olhar para um lugar separado como o altar. E isso trazia para nós uma concepção religiosa que, na presença da igreja, na presença do culto, no templo, a minha postura tem que ser diferenciada. Trazendo claramente dentro dos seus dogmas e dentro da sua perspectiva cultural de vida, a separação entre o sacro e o profano. E agora falando em português mais claro, né? Entre o santo e o pecador. Em outras palavras, em o que é vida religiosa e vida secular. Separando o que eu faço na igreja e o que eu faço fora da igreja. Fora da igreja, meu amigo, você pode fazer o que você quiser. Fora da igreja, a sua vida é sua. Mas entrou dentro da igreja, postura. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Não é assim que a Bíblia mostra para nós uma vida reta diante de Deus. Porque não é o lugar que é santo. Deus não santificou lugares. Deus santifica pessoas. Nós somos chamados para ter uma vida santa todo o tempo. Todo dia. Ao acordar, ao adormecer. A minha vida é um culto. Mas é claro que há o ajuntamento solene, isso que nós estamos fazendo, por exemplo, nesse momento. Esse ajuntamento solene é uma ordenança de Deus. É algo que Ele nos faz para juntos, como igreja, sermos um grupo que prega para a multidão, assim como Jesus fez. Esse ajuntamento, portanto, não é o fim, nem é o início. Mas é algo que faz parte da nossa vida de adoração. Então eu não vou ser só santo ou prestar atenção em Deus no culto, mas eu vou ser santo e prestar a minha vida de culto a Deus em todo o tempo. Isso se aplica na minha vida conjugal, na minha relação com os filhos, na minha relação na fábrica, a minha relação com o patrão, na minha relação com os amigos, na minha caminhada, nos meus exercícios físicos, nas oportunidades que temos de ir para a praia, de ir para o rio.
de estar em momentos de conversa, de tomar um café, de jogar uma bola. Como você se comporta, isso faz parte do seu culto. E é exatamente isso que nesse texto o profeta Malaquias, usado por Deus, traz essa palavra para o povo. Eu queria que você lesse comigo esse texto. Malaquias capítulo 2, a partir do verso 10. Eu vou ler. Você me acompanha no texto que diz assim: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazes isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio ou o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejam infiéis. Talvez você esteja olhando para mim agora e dizer assim: eita, pastor, que palavra difícil. Eu fico pensando, não fico pensando ali em Malaquias dizendo essas palavras para um povo que, quando a gente remonta a história, nós vamos perceber que essa mesma fala repetitiva de Deus sobre o povo aconteceu anteriormente. Não muito longe, Esdras, ele foi usado por Deus para combater os casamentos mistos. Neemias foi usado por Deus para combater com os casamentos mistos. Mais uma vez agora, Deus está olhando para a atitude desse povo. Mas lembre-se, o tema geral do livro de Malaquias, que por muitas vezes a gente nem gosta de ler porque fala de dízimo e oferta. Não, Malaquias eu passo de longe, eu não gosto do livro de Malaquias porque Malaquias fala dos dízimos e das ofertas. Não, Malaquias trata da relação do seu povo com Deus em culto. É desse relacionamento que nós precisamos prestar atenção. Olha só a primeira fala que Deus diz a esse povo no verso 10: não temos nós um mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais. O que nós precisamos entender aqui é que não é apenas o aspecto do casamento que é importante para Deus. E eu vou dizer para você,
O casamento é importante para Deus. Preste atenção numa linha teológica do Antigo Testamento ao Novo Testamento. A Bíblia começa falando do casamento de Adão e Eva. Eu nem vou falar de todo o Antigo Testamento, que tanto se fala de casamento. Mas quando eu olho para Jesus, no meio da Bíblia, pensando na linha histórica, o primeiro milagre e o início do ministério de Jesus é aonde? Num casamento. Aí a história bíblica termina com uma coisa linda. Com o quê? Com um casamento. O casamento da igreja com Jesus. Se a Bíblia começa com casamento, no meio tem casamento, e no fim termina com casamento, o casamento é importante ou não é? Opa, tem alguma coisa que a gente não está entendendo. Mesmo que a sociedade ao nosso redor despreze os princípios bíblicos, nós somos chamados a viver os princípios bíblicos indo de encontro à cultura que tem sido imposta para nós. Esse verbo nos traz a palavra de infidelidade, que não está apenas relacionado agora à vida conjugal dessa família ou das famílias, mas da vida conjugal, e eu vou usar essa palavra com Deus agora. Porque Deus está sendo traído. É exatamente a palavra que ele usa. Ele casou com uma pessoa que está cultuando a deuses estranhos. É essa palavra que o texto diz. Ou usar, Deus o que está condenando aqui, irmãos, é que eles estavam tão distantes de Deus, a sua vida estava tão distante de Deus, que eles começam a desvalorizar aquilo que Deus valoriza. E aí o que é que acontece? Aqueles homens, representantes de suas casas, que casaram com suas mulheres, que estavam servindo a Deus, por decisão própria, se divorciam de suas mulheres, para se casarem com outras mulheres de outros povos, mas não é apenas o casamento nem o divórcio, é a junção de duas pessoas com crenças diferentes e que eles estão indo agora para cultuar a outros deuses. Então, pasmem, o que está acontecendo aqui é um relato de um Deus que disse: vem cá, eu não te comprei, eu não tirei lá do Egito, eu não te fiz uma aliança, eu não tenho exclusividade contigo, porque tu está me trocando. A fala da idolatria, irmãos, é algo que no Antigo e no Novo Testamento se repete, e nos nossos dias hoje, a gente não vê muito. E se você olhar, não está sendo condenado de fato de verdade o se casar com outras nacionalidades. Você vai ver na Bíblia outros tipos de casamento não tão simples. Ruth é uma mulher moabita. Mas qual é a diferença de Ruth? Ela se converte ao Senhor. E eu poderia citar outras mulheres que, por exemplo, Ruth não só se tornou uma mulher crente, usando a linguagem de hoje, como também se tornou a avó do futuro rei de Israel, que entrou na linhagem de Jesus. Então a questão não é um casamento com outras nacionalidades, mas a questão é você estar se divorciando de um Deus que te chamou para perto e está se juntando com pessoas que servem a outros deuses. O profeta nos chama a atenção a uma fidelidade que não é apenas privada a um culto, que não é apenas algo meu. Quando Deus nos chama para servir a Ele, nós somos agora representantes desse Deus aonde nós estamos. Não existe para nós o sagrado e o profano. Não existe para nós o ambiente de culto e pós-culto. Na minha casa eu sou uma coisa, no culto eu sou outra. Eu me lembro de
de uma ilustração, eu confesso que eu não sei se é verdade, eu teria muita vergonha dessa situação se eu estivesse presente. Mas conta-se as más línguas, né? Não querendo ser fofoqueiro. Mas conta-se alguns pregadores que um certo pastor que estava pregando na igreja e de repente o seu filho se levanta indignado e diz no meio da igreja: pai, eu queria o Senhor na minha casa. Eu não estou contando toda a história porque eu quero ser mais rápido. E ele disse: mas não estou na casa todos os dias. Não, o Senhor não está na minha casa todo dia. O que está aqui é diferente do que está lá. E infelizmente nós temos uma cultura de máscaras, onde nós temos a tendência de realmente não nos mostrar quem somos de verdade. Mas quando nós somos de Jesus, quando nós encontramos o Senhor, nós não temos mais esse aspecto do que é sagrado. A minha vida é santa. Jesus nos chama para sermos santos, separados. Essa é agora a chamada de Deus. O próprio apóstolo Pedro diz: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não podemos ter outros deuses. Infelizmente, o nosso coração pecaminoso e a nossa vida, como diz o Tim Keller, nós somos uma fábrica de ídolos. Porque nós trocamos Deus por muitas outras coisas. E quando nós trocamos Deus, o que acontece é que nós começamos a esfriar e a se distanciar e fazer com que as nossas práticas religiosas se tornem apenas um pragmatismo. Deixa eu falar mais simples. Se torne apenas prática pela prática. É o cumprir tabela. Eu vou. É por isso que Deus condena o culto como uma canseira. Nos versículos anteriores, o povo ia para o culto não com alegria, não com prazer, não porque eu estou com um Deus santo que eu vivo todos os dias, eu quero celebrar a esse Deus. Não, eu vou para o culto para aquele culto velho chato, eu vi aquele pastor de novo, eu não aguento mais. Não podemos ser fiéis apenas no templo. Ele nos chama para ser fiéis em casa. Não existe vida reta diante de Deus sem integridade nos relacionamentos. O casamento, e aí em outras oportunidades eu vou me aprofundar, falar mais sobre o casamento, é algo de extrema importância e nós precisamos trabalhar esse aspecto do casamento. Mas a infidelidade, ela é algo que precisa ser trabalhada por nós. É algo que nós precisamos estar atentos. Apesar aqui da fala explícita de um povo que está se separando, mas não é uma separação por um motivo sólido, mas por apenas uma situação banal. São pessoas que estão se desviando e se casando com seus ídolos. E quando o nosso casamento e a nossa vida familiar, ela não é uma vida reta, de acordo com esse texto, o nosso culto é rejeitado. Para mim, isso é muito forte. O verso 13 e 14 deixa claro: e ainda fazes isto, cobris o altar do Senhor com lágrimas de choros e gemidos, de maneira que Ele já não olha para as ofertas, nem aceita com prazer da vossa mão. E ainda perguntais o porquê. Por que o Senhor foi testemunha entre ti e a aliança com a tua mulher da mocidade,
com o qual tu tens sido infiel. O que me chama a atenção é que o culto, e que não é apenas quero repetir, não é apenas o culto solene, mas quando nós olhamos para agora o culto solene, parece que esse culto que nós até vamos, até ofertamos, até participamos, até choramos, se a minha vida íntegra e a minha vida reta não está diante do altar do Senhor, não um altar de fato, de verdade, em um templo, mas uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de piedade, uma vida em que eu sento com os filhos, oramos com os filhos. E o que me chama a atenção aqui, que por muitas vezes passa despercebido, é que essa é uma palavra que alcança em primeira instância os homens. Porque Deus nos chamou para exercer a liderança da casa. Deus nos chamou para sermos os primeiros a orar, os primeiros a ler a Bíblia, os primeiros a dizer, vamos para o culto, os primeiros a ensinar seus filhos acerca das Sagradas Escrituras. Mas o pecado faz com que nós, homens, transferimos as responsabilidades para as mulheres. Não é à toa que quem mais ora em casa são as mulheres. Quem mais lê a Bíblia são as mulheres. Quem está mais nos cultos são as mulheres. Essa troca de responsabilidade faz com que nós, homens, não exerçamos a nossa liderança espiritual como deveríamos exercer. E nós não somos sacerdotes do lar. Apesar de muito ser usado essa fala, o homem é o sacerdote da casa, entenda, eu não sou o mediador entre Deus e a minha família. Toda a minha família é sacerdote. Porque em Cristo nós temos o sumo sacerdote. Mas em casa eu sou o líder espiritual. Você é o pastor da sua casa. Você é o primeiro que deve orar. Você é o primeiro que tem que ler a Bíblia. Você é o primeiro que deveria estar sendo o exemplo da casa. E quando isso não é efetivado de fato, de verdade, nós temos uma mudança de liderança que acaba atraindo e trazendo circunstâncias, porque isso muda, inclusive, a relação conjugal. Precisamos voltar a prestar mais atenção sobre os detalhes dessa palavra. Somos um povo que não apenas cultua indo ao templo, nem apenas chorando numa igreja. Somos um povo que vive a palavra da verdade a partir do nosso lar, a partir da nossa casa. Talvez você esteja dizendo assim, mas pastor, eu não sou casado, sou viúva, sou separado. Existem N e N circunstâncias, mas o princípio é o mesmo. O princípio é viver a minha vida reta diante de Deus a partir do meu lar. Não dá tempo, em uma simples pregação de 30, 40 minutos, tratar todo o escopo acerca do casamento, do divórcio. Isso é algo que a gente vai sempre trabalhando ao longo do tempo. Mas eu queria que você prestasse atenção nessa chamada de Deus sobre esse povo, de que a minha família, o meu casamento tem importância para Deus. E que existem papéis que precisam ser colocados, e que o homem tem uma postura que precisa ser colocada, e que, na verdade, eu não posso trocar Deus por outros deuses. Nem o trabalho, nem o dinheiro, nem a fama, nem outras mulheres,
nem amigos, nem coisas pessoais. São tantos deuses que por muitas vezes nós temos a concepção de idolatria apenas focado a um espaço em que tem um altar com alguma imagem. Não, não apenas isso, mas atitudes em que nós trocamos Deus. E quando nós trocamos Deus, Deus não aceita o nosso culto. E a consequência disso é nós nos afastarmos, é nós começarmos a até fazer coisas com excelência na espiritualidade religiosa. E eu quero dizer para vocês que o evangelicalismo dos últimos 30 anos se tornou expert em ter a máscara da religiosidade, confundindo um culto centrado a Deus a eventos para atrair pessoas. Onde nos concentramos apenas em fazer e servir sobre os eventos que fulano ou beltrano está fazendo dentro da igreja, com cerimônias e formas excelentes, mas sem a presença de Deus. Nesse pouco tempo que eu estou aqui no Japão, uma das coisas que eu percebi é exatamente essa máscara da religiosidade na cultura japonesa. O budismo, o shintoísmo, a diversidade de deuses, a idolatria exposta por imagens espalhadas em todos os lugares, a excelência na forma, a excelência na cerimônia, a impecabilidade, algo que parece perfeito. Funerais, cerimônias escolares, festas, sem Deus. Mas talvez você esteja dizendo assim, mas eles não são cristãos. O problema é que nós vemos isso dentro das igrejas evangélicas. Cerimônias impecáveis, sem Deus. Um homem centrado. Deus não aceita o culto com lágrimas no altar quando há traição. Há traição literal dentro de casa, há traição da idolatria, porque o verdadeiro culto aceito por Deus não começa dentro do templo. Começa com a nossa vida em casa. O que é que nós estamos fazendo quando ninguém está olhando para nós? Existem N coisas. E Deus, irmãos, de fato, de verdade, odeia o pecado. Nesse texto ele fala tão somente aqui do divórcio, e a gente poderia trabalhar muito mais o aspecto do casamento, mas eu quero falar muito mais sobre a espiritualidade no povo de Deus aqui. E ele usa aqui a expressão que Deus odeia o divórcio. Mas essa fala é repartida novamente em outros momentos quando Deus não aceita o pecado. O que está por trás do divórcio aqui é o pecado da idolatria. É claro que há de fato de verdade o divórcio, e eu poderia citar aqui vários exemplos, mas existem exceções na Bíblia para o divórcio. Sim, existe. Eu não vou adentrar nesses assuntos agora. A questão não é, mas a idolatria que está por trás sendo colocada, tirando o povo a amar a Deus para amar a si próprio. Eu queria concluir chamando a sua atenção para um grande casamento. Eu queria concluir chamando a sua atenção para o que Jesus representa para nós. Porque, como eu falei para vocês, a Bíblia começa com um casamento. Jesus inicia seu ministério num casamento.
mas a expressão final retrata o encontro de Deus num casamento entre Jesus e o seu povo. Isso nos chama a atenção para os fiéis. Isso nos chama a atenção para aqueles que olham para a cruz e deixam a sua infidelidade, da sua religiosidade para trás, assim como Ruth. Se você já leu aquele texto tão célebre, tão lindo, até cantado em cerimônias de casamento sobre a fala de Ruth, mas se nós formos esmiuçar, detalhar aquele texto, o que aquele texto está querendo dizer é que Ruth olha para a sua nora e diz assim, eu rejeito toda a idolatria e os meus deuses, porque eu quero aceitar o seu Deus. Pronto tu foi, eu vou. Pronto tu morrer, eu vou morrer. Em outras palavras, eu aceito esse Deus criador dos céus e da terra. Isso transforma a vida de Ruth. O reflexo do final da história sobre as nossas vidas traz sobre nós a decisão que tomamos hoje. A pergunta é: a minha vida, meu casamento, a minha família, a minha história representa a história de Deus, o povo de Deus, que vai se casar com ele no final da história? Ou eu e você já perdeu a expectativa, a esperança de que Deus disse, eu vou, mas eu vou voltar. O que me aparenta nos nossos dias é que a igreja de nossos dias esqueceu que Jesus vai voltar. É como se a igreja de hoje dissesse assim, não volta agora não. Eu me lembro de um professor meu dizendo que uma certa jovem, entusiasmada na igreja, no primeiro amor, evangelizando, e aí o pastor chegou para ela e disse, você queria que Jesus voltasse hoje? Ela disse, não. Não? Mas por quê? Não, porque eu quero ainda muito evangelizar, mas eu quero casar. Ele conta essa ilustração e diz que anos depois, essa jovem se tornou uma mulher de Deus e se casou. E aí, quando se casa, o mesmo pastor, já mais idoso, pergunta para ela e diz assim, e agora? Você já casou? Jesus pode voltar? Ela disse, não. Eu quero ter meus filhos. E a sequência de perguntas continua, porque ela tem seus filhos, e quando ela tem seus filhos, ela diz, não, eu preciso criá-los. E quando os filhos são criados, assim, mas agora eu quero ter a experiência de ser avó. Parece uma brincadeira, mas retrata uma realidade em que, por muitas vezes, nós perdemos a sensibilidade, o sentimento. É como que isso não fosse acontecer. Isso não vai acontecer não, pastor. Faz 2000 anos essa história. Eu quero dizer para você que durante esses 2000 anos de história que já se passou, muitos já morreram. Nosso tempo não é um tempo em que nós conhecemos. Levanta a mão aqui. Quem tem a convicção plena de que você amanhã vai acordar. Ninguém. Porque eu não sei. Minha vida está nas mãos desse Deus. Nós não temos o domínio sobre a vida. Porque a vida é uma dádiva de Deus. E é nesse tempo que Ele nos chama a viver essa santidade.
É no hoje que Ele nos chama a ter a expectativa de que Jesus vai voltar amanhã. Eu não posso viver a minha vida religiosa como se Jesus não fosse voltar, ou se Ele fosse demorar. Porque amanhã eu posso morrer. E a Bíblia diz, depois da morte, segue-se o juízo. Pois o tempo de servir a Deus é hoje. Mas nós somos contadores de história. Nós somos procrastinadores. Nós gostamos de adiar as coisas. Deus, deixa eu me casar, deixa eu criar meus filhos, deixa eu ser avô, demora mais um pouquinho. Não podemos brincar com Deus. Não podemos brincar com o tempo. Precisamos olhar com fidelidade para o que Deus nos chamou para ser hoje. Deus nos chamou para ser sacerdotes. Deus nos chamou para ser discípulos de Jesus. Deus nos chamou para ser luz em meio às trevas daqui dessa cidade, daqui desse país. Deus nos chamou para resplandecer. Deus nos chamou para anunciar que Ele vai voltar. Deus nos chamou para viver uma vida com integridade, com piedade. E isso a partir da nossa casa, sendo luz, ensinando o caminho que se deve andar. Devemos viver o verdadeiro Evangelho hoje. E eu quero desafiar você. Em um mundo líquido, que despreza a família, banaliza o casamento, nós somos chamados a ser povo de Deus, a viver com integridade e a refletir a partir dos nossos lares a fidelidade eterna com Cristo, o noivo que jamais nos abandonará. Essa é a nossa convicção. Eu quero desafiar você a dizer: Deus, me ajuda. Me ajuda a ser fiel. Me ajuda a ser santo. Me ajuda a partir de hoje tomar as melhores decisões. Me ajuda a partir de hoje a ter uma vida mais santa, piedosa, a confiar mais em Ti, a ter compromisso com o reino, a ter compromisso com o Senhor. A partir do meu trabalho, da minha casa, da minha vida. Que você seja motivado a orar. Ore mais. Leia mais a Bíblia. Se relacione. Queira estudar mais a palavra. Deus não nos chamou para ficar esquentando o banco. Deus nos chamou para ter participação ativa na missão. Deus não nos chamou para nos escondermos. Deus nos chamou para brilharmos em meio à escuridão. Que possamos ser igreja, que possamos ser povo de Deus. Pai, em nome